Olá, começa agora o programa Dualidade, seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos falar sobre o tema relacionamento com uma pessoa que é muito especial para falar sobre isso. É escritor, palestrante espírita, divulgador de toda a nossa doutrina no mundo afora, no Brasil e fora dele também. Nós estamos recebendo com muito carinho Alexandre Caldini. Olá. Seja bem-vindo, meu querido. Obrigado por me receber novamente. Obrigada por você estar mais uma vez na Dualidade, que eu já digo que é a sua casa, você esteja sempre à disposição do que precisar da Dualidade e a casa realmente é sua. Muito obrigado, muito feliz. Vamos falar de relacionamento. relacionamento. Pelo cenário, né? Tudo novo. Tá legal, já gravei com esse cenário novo, mas tá muito bacana. Ah, que bom que você gostou. A gente quer que vocês se sintam à vontade em casa. Uma sala de estar, né? É, exatamente. Esse é o intuito. Então, Ale, sobre relacionamento, vários tipos de relacionamento em pauta, várias coisas acontecendo com pai e filho, com irmãos, né, com amigos, com colegas. Como é que a visão espírita abrange isso tudo na atualidade em relação a relacionamentos tão difíceis que estão em foco? É curioso você falar isso, eu fico pensando, você estava pensando assim, mas, puxa vida, relacionamento é um problema desde quando? Ah, não, agora nessa geração. Não, década de 60 também era. Não, década de 40. Aí vai indo. Não. No século passado, retrasado, vai voltando. Na época de Cristo, Sempre. Antes de Cristo, na época de Sócrates. Problema relacionamento com Deus? Sempre, o tempo todo. Por quê? Eu tenho um amigo que, muito engraçado, esperto, ele fala o seguinte, quando contrato um profissional, tem um problema, o profissional sempre vem junto com uma pessoa. Né? Eu quero o profissional, não quero a personalidade do cara. Porque nós temos personalidades diferentes, eu penso uma coisa, você pensa outra, e dá um embate mesmo de ideias, né? Mas pensando do ponto de vista do Espiritismo, perfeito, é exatamente isso. Por que é que nós encarnamos? Para acelerar o nosso progresso, para que a gente cresça mais rapidamente, para que nós progridamos mais rapidamente. Ah, mas não podíamos progredir sem encarnar? Claro, e progredimos sem encarnar. Mas a velocidade da progressão, quando nós estamos encarnados, é muito maior. Por quê? Justamente pelo embate que existe nos relacionamentos. Porque a gente pensa diferente. Então você vai na escola, o menininho lá de 2 anos, morde o coleguinha de creche, briga, puxa o brinquedo, porque tem visões diferentes. Na escola a mesma coisa, na faculdade a mesma coisa, no trabalho a mesma coisa, na família a mesma coisa. E esse embate de ideias nos ajuda a pensar uma série de coisas. A modéstia, a humildade, a empatia, me colocar no lugar do outro, olhar com o olhar do outro, né? E aí tem uma série de derivações do relacionamento que nos ajudam a pensar o nosso próprio modo de ser, né? A nossa modéstia, a nossa humildade, o nosso saber, a nossa ignorância, a nossa violência, tudo isso está em xeque nos relacionamentos, né? E aí, nessa derivação, tem coisas que eu tenho pensado, Celina, uma que eu tenho pensado bastante, que eu queria colocar aqui para você, para quem nos assiste nesse momento, é a questão da tolerância, né? A gente fala muito da tolerância. Ah, é importante ser tolerante, temos que ter tolerância e tal. Eu acho que eu discordo. Mas como assim? Não é importante tolerar? Eu acho que tem coisa melhor do que a tolerância. Mas o que pode ser melhor que a tolerância? A compreensão. Se eu falo assim, esse comportamento aí, você tem que tolerar esse comportamento. Não, vou tolerar. Pressupõe uma certa arrogância. Eu, do alto da minha sabedoria, que sou o cara mais legal do universo, tolero esse comportamento, que eu discordo, isso é um horror, mas eu tolero. É muito arrogante, é muito prepotente. Se eu falar assim, não é tolerar, deixa eu compreender por que fulano pensa diferente de mim. Porque ele ou ela acha uma coisa e eu acho outra. Não, eu de fato acho diferente dele ou dela, mas eu consigo compreender que ele ou ela pensa diferente de mim, porque ele ou ela é outra pessoa. Ele ou ela olha deste ângulo, eu olho deste. Então são visões diferentes da realidade. Se eu compreendo que o outro é outro, se eu compreendo que o outro tem outra experiência de vida diferente da minha, se eu compreendo que o outro é um espírito que pode ter mais anos de evolução ou menos anos de evolução do que eu, e por consequência a visão dele ou dela é diferente, eu compreendo que ele pode pensar diferente de mim, está tudo certo. Nós não precisamos achar a mesma coisa, mas eu respeito que ele ou ela pense diferente de mim. Assim como eu espero que ele ou ela respeite o meu modo de pensar também, né? Sim. Isso é muito melhor do que tolerar. Então, relacionamento, veja quanta coisa vem junto com o relacionamento, né? Agora, só aproveita do relacionamento quem estiver atento à vida. Fala assim, mas por que eu estou agindo assim? Por que eu estou agindo assado? Por que tal coisa que ela falou me deixou chateado? Por que tal coisa que ela falou me deixou feliz? Por que eu reagi assim a determinada coisa? Quando a gente passa a prestar atenção na gente mesmo, nas nossas reações, nos relacionamentos, e quando a gente é, sobretudo, sincero e honesto na avaliação, porque eu posso falar assim, de fato eu fiquei nervoso, mas também você viu como ele falou comigo? Pô, não tem sangue de barata? Ah, esqueça, então não vai evoluir mesmo, né? Porque eu fico justificando tudo, né? Muito legal você Mas falar não é? Mas é. Se eu falo assim, perdi a paciência de novo, que coisa chata, eu não queria ter ficado chateado.
Por que eu fiquei chateado? Ah, já sei, foi tal coisa que tal pessoa me falou, foi tal coisa que eu falei para tal pessoa, foi uma notícia que eu vi na televisão, né? Quando você identifica o que chateou, o que mexeu com você e você tenta melhorar essa relação, você está progredindo, você está caminhando, está mudando um tijolinho no seu modo de ser e pensar, né? Ale, os relacionamentos longos têm necessariamente várias posições e momentos de perdão? E tem que ter? É curioso você falar de perdão, porque eu penso mais ou menos no perdão que eu te falei, acabei de falar com relação à tolerância. É importante perdoar? Obviamente é importante perdoar. Jesus não falou perdoa 7 vezes, tem que perdoar, tá bom. Será que não tem coisa melhor que perdoar? O tal compreender novamente. Tudo bem perdoar, porque eu ainda sou muito incapaz, porque eu sou um espírito muito atrasado. Quando eu evoluir, for um espírito mais sábio, mais equilibrado, melhor, racionalmente mais capaz, eu pararei de perdoar. Por que pararei de perdoar? Porque não vai se magoar. Não vai se magoar, não se ofende mais, né? Bom seria se nós não nos magoássemos, nós não nos ofendêssemos. A gente se ofende por tudo, qualquer bobaginha. Pô, quer um exemplo claro? Eu me esforço para dar passagem para o outro no carro. Tá vendo 2 carros, eu deixo o cara, tento, nem sempre, mas tá bom, vou deixar o cara passar. Fico me achando o máximo porque eu deixei o cara passar. Se ele não fala muito obrigado, eu fico louco da vida. O cara mal educado, né? A gente se magoa por bobagens, por coisicas. Eu devia deixar o cara passar porque é educado fazer isso, porque é certo fazer isso e acabou. Mas eu quero o reconhecimento da minha bondade. Esse negócio de reconhecimento é grave, né? Não adianta, todo mundo quer reconhecimento ainda no planeta. Por insegurança nossa, né? Porque eu preciso da opinião do outro para mostrar como eu sou bacana. Não deveríamos precisar mais disso, né? A gente devia falar, eu sou bacana porque eu sei que sou bacana, modestamente bacana. E deixo cuidar de ser mais bacana ainda, porque tem gente muito mais bacana que eu. Eu devia mirar nesses caras e subir para lá, não é? Antes da gente ir para o segundo bloco, eu queria que você colocasse nesse primeiro bloco, Alexandre, situações de relacionamento de pessoas que ficaram muito tempo juntas e depois, por conta, lógico, da vida, da naturalidade, foi para o plano espiritual, voltou para casa, como a gente sabe. E, às vezes, a maioria das pessoas, né? Alguns a gente já encontra bem, né, compenetrados, bem cientes da situação e com um equilíbrio maior. Mas a maioria não. Sim. Entra em desespero, Sim. né? Quando o ente querido, principalmente o casal, um dos cônjuges volta para casa espiritual. A gente começa pelo palavreado errado. A gente fala, ele perdeu um filho, perdeu uma filha. Você não perde. Perdeu nada. Você teve a oportunidade divina, literalmente. Deus lhe deu a oportunidade de estar junto, né? E viveu o ano junto como encarnado e continua no amor, continua juntos. Aconteceu semana passada, essa semana, na verdade, morreu uma parente minha e o filho me falou no dia seguinte, falou, eu estou tão chateado porque minha mãe morreu e eu no dia seguinte acordei bem. Eu rezei para ela, acordei bem, acordei feliz e ia trabalhar. Eu falei, não posso, eu tenho que estar chateado, minha mãe morreu ontem. Eu falei, ao contrário, alegre-se. Fique feliz que você já tem um discernimento para entender que nada aconteceu. Só o que morreu foi o corpo da sua mãe. Sua mãe continua sendo sua mãe, seu amor continua tudo junto, né? E que bom que você está equilibrado o suficiente para cuidar dos que estão no seu entorno, os seus funcionários, a sua esposa, as suas filhas, o seu pai, que estão precisando do seu apoio nesse momento também. Então a gente entende muito mal a morte, entende de fato como uma perda. Ah, coitado, ele morreu. Por que coitado? Né? Ah, descansou. Não. Dito isso, tem outra coisa a pensar também. Eu sempre uso um exemplo, se a gente tiver tempo. Pense 2 pessoas encarceradas, né? Então, o que você falou, estão muito amigos, estão muito tempo juntos, começam a se amar, são amigos muito fortes. Só que um já cumpriu sua pena, pode sair da prisão e ir embora. Ganhou liberdade. Esse aqui não, vai ter que cumprir pena ainda por 5, 10, 2, 3 anos. Esse que fala, não vai embora, não me deixe, fique comigo, não é justo eu ficar, você ir, eu gosto muito de você. Está errado, esse aqui ganhou liberdade, ele pode ir embora. Mesmíssima coisa a gente com relação ao que desencarnou. A gente, por egoísmo, por não compreender, por não estudar, por apego, fala, não me deixe, fique, não vá, Deus não é justo, foi tirar você de mim. Não, a pessoa pode ir, já cumpriu o seu período aqui. Aqui não é o paraíso, aqui é muito complicado, aqui é uma prova mesmo, vida dura, né? Está na hora de deixar, e deixa a pessoa ir porque ela mereceu ir, já está na hora dela ir embora. É verdade. Por amor, deixa. Tem que ter um merecimento, né, Lê? Claro, por amor, por gostar da pessoa, você deveria querer o bem dela, falar, pô, você tem uma saudade doida, mas vai fundo, vai tranquilo, você já pode ir, que bom. Daqui a pouco eu encontro com você de novo. Tem um programa, rapidamente, na CBN, chama Vozes, está no arquivo da CBN, Rádio CBN, Vozes, e não é espírito, obviamente. Eles entrevistaram várias pessoas de EQM, aquelas que morreram e voltaram. Todos, de várias religiões, em religião nenhuma, todos falam o seguinte, nossa, eu não queria voltar, estava tão gostoso. Morrer não é ruim, né? Morrer, claro, depende muito de como você agiu durante a sua vida. Mas é bom, é tranquilo, não tem que ter pena nem dó, a pessoa está indo para uma coisa melhor. Para que ficar segurando aqui?
É verdade. Só que a maioria das pessoas ainda, mesmo entendendo, ainda não tem essa força, não sei se a palavra certa também é força. Mas é tudo exercício, não tem essa força toda, né? Tudo exercício. Pense, eu escrevi um livro sobre isso, A Morte na Visão do Espiritismo, estudo isso faz anos e falo muito sobre isso. Sim. Será que a hora que meu filho morrer, se ele morrer antes de mim? Será que a hora que minha mulher morrer, se ela morrer antes de mim? Minhas irmãs, meus irmãos, meus sobrinhos, será que vai ser tudo bem? Não sei. Não sei, eu entendo isso racionalmente, a emoção é outra coisa. Quando minha mãe morreu, eu senti muito, mas assim, estava bem. E curiosamente, minha mãe morreu às 17 horas, às 19, 20 horas, estavam eu, meus 4 irmãos, meu irmão e minhas 3 irmãs, comendo uma pizza na cidade onde ela morreu e nós estávamos conversando alegres, estávamos muito felizes de estar juntos os 5, porque é raro os 5 filhos estarem juntos. E falando super bem da minha mãe, que legal, que bacana. Minha mãe tinha acabado de morrer e nós não estávamos morrendo de tristeza. Claro que assim, sentindo a ausência, mas estavam bem. Isso para nós foi uma surpresa. Nós, no meio da pizza a gente falou, nossa, mamãe morreu faz 3 horas, a gente está aqui na pizza rindo, feliz de estar junto. Sim, qual é o problema? Nenhum problema. Aliás, minha mãe quereria isso. Ela é uma pessoa super desenvolvida, para ela está tudo certo. Senão ela vai ficar triste do outro lado, eles ficam tristes do outro lado de ver os filhos, os parentes, as pessoas amadas né, sofrendo demais. Vão sofrer mais. Só atrapalha, porque a pessoa fica angustiada porque eu estou bem, mas a minha filha está mal. Como é que eu posso estar bem se minha filha está mal e quer voltar a ajudar? Aí é uma confusão total. Por isso que é importante conversar e amadurecer a ideia de vários tipos de relacionamento, né? Porque como a gente falou agora, a religiosidade é o relacionamento com Deus. E como é que está, né, esse nosso coração, esse nosso sentimento em relação a essa espiritualidade maior, que a gente sabe que é a imortalidade do espírito, a continuação da vida. Claro. Né? Então, o relacionamento é para a nossa evolução. Exatamente. E a relação com Deus, como você falou, é uma relação relativamente etérea. O que é Deus? Onde é que está Deus? Não estou vendo. Mas você está vendo sua mulher, você está vendo seu filho, está vendo seu pai, está vendo seu síndico do prédio, seu zelador, seu professor, seu aluno, seu subordinado, seu chefe. Nessas relações concretas é que a gente desenvolve a nossa espiritualidade. É nessas relações concretas, no embate de diferença de ideias, de personalidades, que a gente vai se melhorando, vai ficando mais tolerante, mais humilde, mais compreensivo, mais doce. Né? Você pode ser um chefe muito exigente e muito doce, não tem compatibilidade nessas coisas. Exatamente. Relações, aprendizado em relações. Pois é, nós estamos encerrando esse primeiro bloco aqui, conversando com Alexandre Caldini sobre relacionamentos. No segundo bloco tem a sua participação aí de algumas perguntas do público. Nós vamos para um rápido intervalo. Já voltamos.